Dando continuidade aí nossos estudos dos descritores do SPAES, D56, reconhecer dentre as equações do segundo grau com duas incógnitas as que representam circunferência. Reconhecer a equação de uma circunferência. Equação da circunferência. Na forma reduzida. Uma circunferência, quando ela está no sistema de eixo cartesiano, eu vou ter o centro da circunferência, que ele vai ter coordenadas que eu vou chamar de A, coordenada X, e de B, a coordenada Y. E toda circunferência tem um raio, que é a distância do seu centro até a circunferência. Essa distância aqui, é a mesma para qualquer lado que eu pegue aqui. Então, a forma reduzida dessa equação, eu vou pegar x, que é a minha incógnita, menos o A, que é a coordenada x do centro, elevado ao quadrado, mais y menos o B, que é a coordenada y do centro, elevado ao quadrado, igual a raio ao quadrado. É exatamente isso aqui. O Rzinho é o raio e o centro da circunferência é o par ordenado AB. Então, a questão 43, ela pede que você observe essa circunferência e determine a equação que melhor representa essa circunferência. Primeiro, você tem que saber quem é o raio e o centro da circunferência. Nesse caso, a minha circunferência, ela tem o centro exatamente na origem. A origem é o ponto 0, 0. Então, o centro da circunferência é o 0, 0. O raio da circunferência é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, do ponto O aqui, da origem, até o P tem uma distância de 9. Então, esse é exatamente o raio dessa circunferência. Então, usando a fórmula da minha equação reduzida, o A é o coeficiente x do centro, é 0. O B é o coeficiente y do centro, também é 0. Então, basta substituir aqui o A e o B e o raio. X menos 0, isso aqui não faz diferença. É o próprio x elevado ao quadrado. A mesma coisa aqui com o y menos 0. Somar 0 e subtrair 0 não faz diferença. Então, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado. O raio é 9 ao quadrado, 81. Então, item D. Essa é a equação dessa circunferência. Questão 44. Observe a circunferência no plano cartesiano. Determine a equação que melhor representa essa circunferência. É a mesma coisa da questão anterior. Só que agora, a minha circunferência ela não está no centro, ela não está na origem. Então, eu tenho que saber quais são as coordenadas do centro e qual é o tamanho do raio. O centro vai ser o ponto 5, 5, certo? O centro ele está representado pelo ponto P. Descendo aqui para o eixo X, eu tenho essa distância aqui, que é essa mesma aqui, Então, aqui é o ponto 5. Da mesma forma, quando eu venho para cá, eu vou ter essa altura, que é essa mesma, também é 5. E o raio vai ser essa distância daqui para cá ou daqui para cá. É 5 do mesmo jeito. Pronto, agora basta substituir lá, o A é 5, o B é 5 e o raio é 5. Pronto. X menos 5 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual ao raio, que é 5 ao quadrado, 25. Item D. Então, não vai ter dificuldade nesse descritor, porque ele quer que você reconheça a equação. Ele não está pedindo para você trabalhar com ela, é simplesmente reconhecer. Questão 45, mesma coisinha, ele me dá o gráfico e quer a equação, certo? Aqui vai dar um pouco mais de trabalho. Para você achar as coordenadas do centro é fácil. O centro está sendo representado pelo ponto A. Coordenada x é 6, coordenada y é 7. Isso aí é simples. Agora, o raio é a distância do A para qualquer ponto da circunferência. Certo? O ponto que eu tenho aí de referência é esse B. Então, eu vou fazer o raio, essa distância entre A e B. Então, esse é o meu raio. Agora, antes de eu tentar achar o raio, eu vou pegar
essas coordenadas do centro e vou jogar lá na equação para ver como é que ela fica. Então, ó, observe, eu fico com isso aqui, eu preciso do raio para achar isso aqui. Só que para mim terminar essa questão eu não preciso calcular o raio, certo? Questão de marcar, eu tenho essa parte da frente, eu venho aqui, ó. O único que tem o 6 com o x e o 7 com o y é o primeiro aqui, ó. Certo? Então, só observando, eu sei que o item A é o correto. Mas isso é tática de concurseiro. Aqui a gente quer aprender. Então, como é que eu acho esse R aqui? Eu tenho que trabalhar com esses valores, certo? E com essa distância R aqui. Então, isso aqui é uma formulazinha que a gente chama de distância entre dois pontos, certo? Tem a formulazinha. Mas eu vou fazer utilizando um triângulo equilátero. Ó, aqui na altura do 4 eu tenho esse tracejadozinho aqui. Então eu vou prolongar ele até chegar nesse daqui, ó. Pronto, ó. Pela construção, esse ângulozinho aqui, nem encontro dos dois, é um ângulo de 90 graus. Então se eu fechar esse ladozinho aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Pronto, ó. Eu tenho um triângulo retângulo onde o raio é a minha hipotenusa. Então eu tenho que saber quem é esse cateto e esse aqui, ó. É fácil, ó. A distância do O até o 6 é 6 unidades, certo? Do O até o 2 é 2. Então esse espacinho entre os dois é o que falta no 2 para chegar a 6. 4 unidades. E se essa distânciazinha é 4, esse tamanhozinho, esse cateto também é 4. A mesma coisa eu faço para cá, ó. Até aqui o 7, a altura é 7, que é a altura do A até o eixo X. Se eu tirar esse pedacinho aqui de baixo, esses 4, o que sobra aqui é exatamente o tamanho do cateto. 7 menos 4, 3. E aí a gente encontra o famoso triângulo 3, 4, 5. Certo? Mas você faz pelo teorema de Pitágoras. Raio ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, somou raio ao quadrado é 25. Eu não preciso nem tirar a raiz quadrada, porque a minha fórmula quer exatamente o raio ao quadrado. Então é só jogar o 25 no lugar do R ao quadrado. Então temos nossa equação completinha aí.